Depois de fazer um vídeo geral sobre o começo do processo, onde eu estava mostrando todos os estandartes e como eu estava fazendo, eu resolvi fazer um para cada um dos estandartes. Esse aqui é um estandarte médio que eu fiz, ele foi o terceiro a ser feito, então ele foi. O primeiro foi o material, eu fiz do jeito que eu queria. O segundo foi o que sobrou. O terceiro foi com o que sobrou. E o quarto foi o menorzinho, que é o que sobrou do que sobrou, o resto do resto. Então, apesar de ser só pedacinhos e sobras, ele ficou bem legal. Aqui eu já tô. Dá pra ver que o saco de café já tinha sido cortado. Mas depois de eu separar qual qual o template, qual o molde que eu queria usar, o formato que eu queria esse estandarte que ele fosse, eu já comecei a cortar. E dá pra ver que eu escolhi uma parte que fala ali, ó, samba, natural, que no final acabou que nem ficou muito aparente, mas a ideia inicial era que essas frases ficassem aparentes, mas tudo bem também. Eu poderia ou deveria ter optado por fazer ele inteiriço, mas como eu queria fazer em camadas, que eu achava bem legal, eu acabei cortando a parte de cima, separando dessa parte de baixo. Aqui eu estou utilizando todos esses pedacinhos pequenos desse dessa bordinha que estava na fantasia, nas peças que eu não consegui trazer. Então eu estou usando para fazer o acabamento e também o que sobrou desse redondo aí, ali eu colocando e onde seria a junção, né? Então eu tô fazendo todo esse arremate nas laterais e cortando as sobras. Aí na parte de cima, que vai virar uma platibanda, eu fui utilizando todo esse material. Aí uma parte que vai ficar no meio também eu fui. Esse daí é um pedacinho que sobrou da renda do babado daquele primeiro. Então eu pensei em colocar ali no final, fazer também o arremate lateral com essas pastilhinhas de plástico que eu havia retirado da fantasia. E, e ainda assim ainda falta um, um adereço final ou um acabamento que daí eu fui procurar e encontrei essa espécie de pedrinha que eu achei que ficou ideal ali para arrematar esse finalzinho. Esse é um material muito bonito, como eu já disse, essa fantasia é muito bonita, com os materiais bem interessantes. E daí eu fui utilizando todas as pedras que tinha sobrado para poder preencher aquele espaço ali. Aqui preenchendo a parte de baixo, eu tinha inicialmente pensado em colocar só um pedaço daquela renda, mas eu não tinha suficiente. Então eu só resolvi preencher e utilizar essa espécie de canudinho que eu tinha, que ele é feito de isopor. Eu resolvi só utilizá-lo e, e ainda para arrematar com as outras peças eu fiz esse segundo barrado aqui para para casar com todos os outros elementos que eu colocaria nas outras camadas. Aí dá pra ver que a parte em escrito já começa a ser cortada. Eu acabei que não consegui manter tudo que estava, todas as frases, o que estava sendo escrito, o que pra mim também não me incomodou tanto. Então eu continuei a fazer dessa forma assim mesmo. E eu gostei bastante do verde e do amarelo ali, dessa faixa. E eu achei que ficou bem legal. E, e aí depois que eu acabei de colocar fazer os arremates, eu já comecei a brincar e tentar experimentar onde seria ou como seriam colocadas cada peça. Então eu testei aí essas espécies de asa, né, na parte de cima, na parte de baixo, e com o laço, com aquele redondo.
E aí já é a parte que eu estava escolhendo qual seria o bastão que eu ia utilizar nesse estandarte. E aí ainda sem definir como ficaria, em qual peça, em que lugar ficaria cada peça, mas já tendo uma ideia de como eu queria essa peça final para que ela fosse. E, e aí já fazendo meio que a montagem final, já definido onde eu queria cada coisa, eu resolvi já prender no lugar para poder já ir finalizando essa peça. E eu decidi que. Aí eu deveria ter colocado uma. Apesar de estar na horizontal e tá deitado, então em teoria ela ficaria reta. Essa peça, depois que eu coloquei ela, que eu pendurei, ela ficou bastante. Ela não ficou muito reta, ela ficou bastante deformada por causa do peso do material que eu utilizei. Então eu tive que utilizar um suporte na parte de trás para poder manter essa peça bem firme e reta, para que ela não ficasse dobrada e mais caída para um lado, não centralizada, mas caída para um lado do que para o outro. E eu acho que isso se deve justamente ao peso de todos os adereços. E também o fato dela não ter, desse saco de café, ele ser bem fino, ele não ter uma estrutura muito forte. Então, para esconder esse suporte que eu coloquei atrás, eu vou ter que colocar um acabamento na parte de trás, para que isso não fique visível. Apesar desse estandarte ser um estandarte que não tem o objetivo de ser visto na parte de trás, né? Mas mesmo assim eu gosto de ter um acabamento legal, então eu vou ter que prender esse, essas espécies de tela na parte de trás para esconder o acabamento que foi feito ali. Aqui ainda prendendo todas as partes, juntando uma na outra e, e já chegando aqui nos finalmente de como ele vai ficar. Ó, ali já dá pra ver mais ou menos o material no café. Tá vendo que ele não está lisinho, não está retinho? Foi ali que eu tive que dar uma esticada nessa tela pra, pra ficar um acabamento um pouquinho melhor. Aí definido. Dá pra ver. Eu falo que não dá pra ver o escrito, mas dá pra ter uma ideia de que tem algo escrito ali e dá vontade de especular o que estaria escrito e também tem uma referência do que o material era, né? Que era um saco de café que foi reaproveitado. Aqui, quando eu fiz esses cordões, esses pendentes, eu utilizei duas peças que estavam coladas nas fantasias, para poder ser uma peça tridimensional, né? Que seja visto dos dois lados. Então, a hora que eu coloquei, o acabamento, uma acaba sendo maior que a outra. Então, para tapar essa parte de trás do outro lado, para poder não ficar visível, eu cortei um pouco onde dava para cortar. E onde eu não consegui esconder, eu peguei um cordão de fibra natural e fiz esse acabamento na lateral. O que deu uma escondida e também deu uma. É o mesmo material do saco, então ele faz parte do mesmo conjunto e acaba mantendo o mesmo tipo de material, o que era algo que eu estava buscando nessa peça. Aqui já experimentando, eu com a ajuda da Lola, sempre dando assistência no estúdio. Mas aqui eu já experimentando com o bastão e já cortando as partes que foram usadas para prender o cinto, eu vou usar elas para poder prender o bastão no estandarte. E aqui a peça final.
Espero que tenha gostado e eu vou colocar mais fotos no Instagram de como ficou no final.